Olá, meus queridos, como prometido eu voltei para fazer a correção dos exercícios que eu havia deixado para vocês. Vamos lá? Eu deixei 4 perguntas para vocês responderem e a primeira era a seguinte: por que após o fim das guerras médicas, das quais as cidades-estados gregas saíram vitoriosas, a Grécia entrou em um período de crise que levou ao declínio em menos de um século? Apesar da Grécia vencer as guerras médicas, a gente viu que essa vitória não foi fácil. E toda guerra gera gastos, um desgaste social. E para ajudar, logo após as guerras médicas, a cidade de Atenas cria a Liga de Delos, já no decorrer da guerra, para ajudar nos gastos. Mas depois continua cobrando essa ajuda e influenciando a região. Esparta não aceita isso e cria a Liga do Peloponeso, gerando um confronto entre as duas, ou seja, uma guerra civil. Mal havia tido tempo de se recuperar das guerras médicas e eles enfrentaram um novo conflito, que foi a Guerra do Peloponeso. E tudo isso, é claro, fez com que a Grécia enfrentasse uma crise e enfraquecesse. A número 2. Qual a estratégia militar utilizada pelos macedônios para conquistar as cidades gregas? Quem conquistou as cidades gregas foi Filipe, e ele era um grande estrategista, um homem muito inteligente. E ao perceber que as duas grandes cidades-estados estavam em atrito, estavam brigando para ver quem tinha mais influência, e ao mesmo tempo ele saber que um tempo antes eles tinham enfrentado as guerras médicas, ele imaginou que o território estava enfraquecido e viu nisso a oportunidade de atacar. Associado às suas táticas de guerra e principalmente a falange macedônica, a chance de vitória contra os gregos era muito grande. A questão número 3. Como Alexandre tratava os povos conquistados e como isso favoreceu o surgimento do helenismo? Alexandre, ao assumir o trono depois da morte de seu pai, Filipe II, tinha a pretensão de expandir o território até o Oceano Pacífico. Mas ele sabia que se fosse ficar com atritos com os povos conquistados, a chance de ocorrer uma revolta seria muito grande. Por isso que, primeiramente, ele oferecia um acordo. Caso não aceitasse, ele partiria para a guerra, mas ao dominar aquela região, ele permitiria que o rei fosse o mesmo, que a cultura, a religião permanecesse como era antes. Isso era uma forma de fazer com que a população não ficasse com ódio e não pensasse em revoltas e aceitasse o domínio macedônico. Não é à toa que ele até incentivava os seus soldados a casarem com as mulheres das regiões conquistadas. E como Alexandre foi educado, orientado por Aristóteles, ele valorizava demais a cultura grega. Assim, ele defendia o conhecimento, a leitura, o pensamento racional, a filosofia. E o mais importante não era só defender, era propagar isso. E por todos os lugares que ele conquistou, ele procurava aprender a cultura local, entender como eles pensavam, a sua religião, mas também ensinava a cultura grega, transformando isso na cultura helenística. E a 4, eu pedi para vocês fazerem uma pesquisa sobre os motivos que levaram à morte de Alexandre o Grande. Aposto que vocês pensaram assim: por que a professora pediu isso se não tem uma resposta certa? Realmente, nem tudo a gente tem uma resposta. E esse é o caso da morte de Alexandre o Grande. Na verdade, o que existem são várias teorias. E o que é uma teoria? É quando você tem uma ideia a respeito de algo, mas não consegue comprovar. Assim, alguns historiadores acreditam que ele tenha sido envenenado, a mando de seus próprios soldados, que não aguentavam mais expansão territorial e a distância de casa. Outros historiadores já acreditam que pode ter sido resultado de uma festa que ele tenha dado para o almirante Nearco e passou 2 dias bebendo. Logo depois, ele teve uma febre muito forte, impossibilitando de falar e morrendo em seguida. Mas ao mesmo tempo, essa teoria pode andar junto com o envenenamento.
Porque se ele bebeu muito vinho, poderiam ter colocado algo dentro dessa bebida. Vai saber, né? E a última teoria de outros historiadores é que ele ficou doente. O acesso a várias regiões diferentes, culturas, alimentos, doenças, pode ter possibilitado a sua morte. Enfim, não sabemos do que ele morreu. Mas nós sabemos que ele foi um grande líder, um grande imperador, conquistador e defensor do conhecimento. E que conseguiu fazer tudo isso muito jovem e em pouco tempo. Foi muito bom estar com vocês novamente. Um beijo, se cuidem e até a próxima!